Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe do grupo de transplante de fígado do Hospital de Base. E também pelo professor Domingos Marculino Braille. O professor Braille é emérito da Unicamp e emérito da FAMERC. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Você já sabe, nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Inaldo Júnior. Inaldo é membro do Departamento de Moléstia Infecciosa da FAMERC, do Hospital de Base, e também coordenador da Comissão de Infecção Intra-Hospitalar. E também nós temos aqui a professora Suzana Lobo. Professora Suzana Lobo é professora da faculdade, é diretora de pesquisa, é chefe da UTI do Hospital de Base. Só para vocês terem uma ideia do que é o Hospital de Base, nós temos aproximadamente, ela pode confirmar isso, uns 200 leitos de UTI. Olha a grandeza dessa instituição, dessa cidade. Só para lembrar, o Hospital das Clínicas da Unicamp tem um total de 400 leitos. E esta é a grandeza dessa instituição chamada FAMERC, Hospital de Base. E o que é que nós vamos conversar aqui hoje? De um assunto que está nos preocupando muito, porque está morrendo pessoas que teoricamente não deveriam morrer. Inaldo, explica aí para a população o que é gripe. Vamos lá, professor. Gripe é uma infecção viral pelo principal vírus influenza, tá? Que tem a capacidade de levar a infecção para os pulmões, então pode levar ao quadro mais importante, mais grave, causando desconforto respiratório, insuficiência respiratória, em casos graves até levando à morte, né? A gente teve aí alguns óbitos aqui em São José do Rio Preto, se não me engano 11 óbitos esse ano já, e como o professor bem mesmo lembrou, por uma doença que é prevenível por meio de vacina, né? Mas a população não está sendo vacinada, o que é que está acontecendo? O vírus está modificando? Porque, teoricamente, parece que a gripe está vindo mais grave. Isso, os dados que a gente tem do sistema de vigilância mostram que esse ano a gente tem um número maior de óbitos do que comparado com o ano passado, tá? E o vírus sempre se muta, todos os anos o vírus muta. Tá? Tanto que existe um esforço do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde também, para formular aquela vacina que é mais eficiente para aqueles vírus que a gente espera ter. Tá? E, infelizmente, é um fenômeno que a gente tem visto nos últimos anos e da população não se proteger por meio da vacina. Tá? Recentemente teve inclusive uma matéria especial no Fantástico mostrando o quanto que a cobertura vacinal tem diminuído, tá? E nós já fomos um dos países que tivemos uma das maiores coberturas vacinais do mundo. O que é que está ocorrendo? Por que a população está deixando de se vacinar? Você tem ideia? Tá. Tem aí alguns fenômenos que a gente pode listar. O primeiro deles, tá, que é colocado, são o que hoje está em moda, assim, as fake news, né? Tem muita notícia falsa sendo noticiada pelos diversos meios de comunicação, principalmente aí as redes sociais, que alarmam a população, colocam medo, tá? E uma outra também, que vem sendo um fenômeno mais, de forma importante também, as pessoas, até mesmo por conta da ampla cobertura vacinal que nós tivemos, elas estão perdendo o medo das doenças, tá? A população que a gente vem hoje, assim, os adultos, assim, os nossos pais, tá? Eles viram aquelas pessoas doentes, falecendo, morrendo por causa das infecções. Conforme a gente foi melhorando a cobertura vacinal, prevenindo essas infecções, tá? As pessoas foram deixando de morrer e hoje as pessoas vão perdendo o medo. O que acontece? As doenças voltam a aparecer. É um fenômeno também pelo importante. Que você falou aí, que é extremamente importante, cada ano tem uma vacina diferente para proteger mais tipos de vírus. Então, não adianta, não é vacina do tétano que toma, pode ficar 10 anos sem tomar. Ela precisa ser renovada anualmente. Anualmente, isso.
A vacina ela tem uma capacidade de proteger o nosso organismo aí de 6 a 12 meses. Então, em tese, assim, depois de um ano, a pessoa perdeu a proteção da vacina. E a Organização Mundial da Saúde tem o que a gente chama de redes sentinelas, tá? São vários laboratórios de pesquisa que coletam os vírus, tá? Para saber qual que é o vírus que está circulando mais. A partir daí, eu posso formular a minha vacina, tá? A vacina esse ano, por exemplo, ela é composta por 3 vírus, né? Ela protege contra 3 vírus da influenza. O influenza A H1N1, que é o mais conhecido, tá? O influenza A H3N2 e o influenza B, tá? Tá. Nós vamos, muito obrigado, Inaldo, acho que ficou bastante claro a importância da vacinação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois nós vamos voltar com a professora Suzana Lobo, que vai nos explicar o que é que tem ocorrido com esses pacientes, que ela fez um trabalho extremamente importante em nossa região e nós precisamos desses dados para alertar a população. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar, Clínica Lar, Medicina Preventiva, Núcleo de Atendimento Multidisciplinar e Central de Vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. E nesse bloco nós vamos conversar com a professora Suzy Lobo. Suzy, esse trabalho que você fez aí com dados de 2016, o que é que mais te chamou a atenção? Olha, esses dados foram muito importantes porque ele modela o que a gente vai fazer agora. O que nós achamos? Em 2016, no hospital de base, né, a rede de vigilância, foram referenciados para lá, procuraram com agravamento da gripe. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção aqui para o fato que a grande maioria das gripes, eles não evoluem gravemente, né? Os pacientes apresentam dor de garganta, tosse, cansaço, dores musculares, né? E isso passa em 3 a 4, 5 dias. Mas alguns pacientes, isso pode se agravar. E esses pacientes que nós estudamos foram aqueles que evoluíram com o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Eles apresentaram na evolução da gripe, ao invés de melhorar os sintomas, esses sintomas foram piorando e esses pacientes apresentaram falta de ar ou queda de pressão arterial e foram para o hospital. Esses pacientes, o que nós observamos? Uma taxa de mortalidade alta. Tá? A taxa total de mortalidade foi de 18%, ou seja, quase um paciente para cada 5 pacientes evoluíram muito gravemente para óbito. Muitos ficaram na UTI
com ventilação mecânica e muitos deles precisando inclusive de diálise porque perderam a função renal. Ventilação mecânica é respirando por aparelhos. Respirando por né? aparelhos, sim. Agora, Suzy, desses pacientes que morreram, quais são os fatores assim de gravidade que você pode chamar a atenção? Olha, o que chamou bastante atenção e que é muito importante, o que nós percebemos? A primeira coisa, os pacientes que tinham sido vacinados, eles tiveram uma chance 80% menor de morrer do que quem não tinha sido vacinado. Isso chama atenção para o fato que, se não protege completamente da gripe, a vacina é muito importante, porque se a pessoa tiver uma infecção viral, ela vai apresentar uma forma menos grave. Então, a vacina foi extremamente importante para diminuir a gravidade do comprometimento pulmonar. As pessoas tiveram pneumonias menos graves e sobreviveram. Outro dado importante foi o tempo que as pessoas levaram para tomar o chamado antibiótico específico para vírus, que é o Tamiflu ou Oseltamivir. Pessoas que demoraram do primeiro sintoma até chegar no hospital mais de 5 dias, o acometimento pulmonar, o acometimento de vários órgãos foi muito grande. Quem foi que sobreviveu? Os pacientes que ficaram no hospital, na UTI, mas sobreviveram e voltaram para casa, foi aqueles que receberam cuidado muito rapidamente, e em menos de 2 dias da evolução, eles já estavam tomando o medicamento antiviral. Outra coisa importante, esses são dados de 2016 e a gente está percebendo uma semelhança agora, né? Que continuam morrendo pacientes nesse subgrupo de pacientes mais graves. Outra coisa bastante importante é a gente lembrar dos grupos de risco, né, que têm que ser vacinados. São aqueles pacientes que já têm uma doença grave no pulmão, no coração, no rim. Eles já são pacientes que têm uma doença de base ou têm um sistema imunológico mais comprometido. Essas pessoas têm que ser vacinadas, porque se elas tiverem essa síndrome respiratória, elas têm mais chance de morrer. Mas nós observamos também, não são só essas pessoas que podem evoluir com um acometimento muito grave. Muitos pacientes em torno de 40 e 50 anos e sem nenhuma doença de base morreram. Nós percebemos nessa estatística de 2016 que 60% dos pacientes com evolução de precisar internar numa UTI e ficar no aparelho eram pacientes que não tinham doenças. Eram pacientes rígidos, fortes, que não tinham nenhum problema de saúde antes. Simplesmente pegaram uma gripe, não se cuidaram, não tomaram a medicação, demoraram para tomar a medicação e demoraram para procurar atendimento hospitalar quando já estava se agravando. Olha, que alerta fundamental. Esse programa realmente traz informações importantes para você ficar atento. Imagine o seguinte, quem tomou a vacina, que a doença complicou, morreu menos do que quem não tomou a vacina. Não é isso? Exatamente. Então, isso é um dado fundamental. Vacine-se. Outro detalhe interessante é que o que passou daqueles 5 dias, que essa doença progrediu, a mortalidade é maior. Suzy, qual é o sintoma para quem está nos assistindo agora, que ele deve assim ser alerta para eles e não, olha, essa gripe não está bem, eu tenho que procurar um hospital urgente. Qual seria esse? O principal sintoma que tem que procurar o hospital é falta de ar. Quando começa a comprometer a respiração, dificuldade para respirar, falta de ar, ou então uma pessoa que tem pressão muito alta, às vezes é um paciente hipertenso, começa a ter pressão baixa, ou queda de pressão. Mas a grande maioria dos pacientes, o sintoma de agravamento foi falta de ar. Ótimo. Nós vamos para um pequeno intervalo, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para Inaldo. Quando Inaldo, que esse paciente deve tomar
esse antibiótico, entre aspas, chamada Tamiflu. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, infelizmente estão voltando com o último bloco desse programa, que traz informações essenciais para a população de Rio Preto. E a pergunta que ficou aqui no ar, Inaldo, é o seguinte: quando é que deve-se tomar a medicação para a gripe, independente das suas complicações? O Tamiflu. Tá certo, lá. A gente já viu que é uma infecção muito grave, potencialmente grave, né, que pode levar a internação em UTI, ventilação mecânica, quer dizer, respirar com auxílio de aparelhos. Então, todo paciente que tem o diagnóstico suspeito ou confirmado, tá, de síndrome gripal e que tem algum fator de risco para complicar, portador de qualquer doença crônica, hipertensão grave, insuficiência cardíaca, ou aquele paciente que tem a síndrome gripal, mas que tem algum sinal de acometimento do pulmão, desconforto respiratório, falta de ar, ele tem indicação. Isso é um diagnóstico médico. Então, o tratamento também é um ato médico. Então, quem tiver algum sinal de gripe, ou seja, febre, com tosse seca, dor de garganta, e que deve procurar imediatamente a emergência. Tá? E o acesso para essa medicação? Ele tem na rede pública? Hoje a medicação antiviral, oseltamivir, é disponível, tá, em todas a rede de saúde, inclusive aquela rede privada, o hospital privado, tá? O Ministério da Saúde fornece a medicação para esses hospitais, tá? Eu estou falando que quem tem o convênio de qualquer natureza, se for na emergência, ele tem lá acesso, sai do hospital da emergência com a medicação. Agora, Inaldo, outra preocupação, quer dizer, o Brasil melhorou muito hoje, ninguém pode chegar e comprar antibiótico, né, assim, começar a ter gripe. Eu lembro quando eu estudante de medicina, eu presenciei gente comprando tetraciclina, Tetrex para dor de dente. Então, o antibiótico aqui usava-se, hoje não, tem um controle médico extremamente importante. Se alguém tem um antibiótico em casa e resolve tomar algum resto de antibiótico, você acha que isso tem uma influência, quer dizer, a má indicação de antibiótico, o mau uso, tem uma influência na evolução da gripe? Absolutamente. Tem, justamente pelos dados que a doutora Suzy nos comentou aqui. Porque se a pessoa tem o remédio em casa, ela fica tentada a tomar aquilo ali, e se eu tomar um antibiótico para uma infecção viral, não vai acontecer absolutamente nada. O que pode acontecer de grave é a infecção evoluir,
o paciente se agravar e eu atrasar o tempo até o tratamento correto, o que a gente já viu que pode ser muito prejudicial para o paciente. Né? Oi, Naldo, outra coisa, se nós imaginarmos, a doença viral vem aí, e o que é que a população, além de se vacinar, não é? Se vacinar é um seguro que você tem na rede pública para você cuidar de sua saúde. Mas se você, além da vacina, o que é que você deve fazer para evitar a gripe? A população fala que eu tenho que me agasalhar, eu tenho que tomar um pouco de chá de limão com mel. O que é que a população pode fazer para se ajudar a não ter gripe, além da vacina? Tá certo. A gente toma a vacina justamente para, se te entrar em contato com o vírus, o nosso organismo se proteger ou mesmo manifestar uma infecção mais leve, né? A outra forma, então, de evitar o contato com o vírus, né? A gente sabe que ele é transmitido por secreções da boca, na respiração, na tosse, na fala, no espirro, tá? Então, evitar o contato com essas secreções. Como, tá? Sempre a medida mais importante, mais eficaz, é a higienização das mãos. Porque a gente leva o vírus, leva a bactéria de um lado para o outro através das mãos. E à medida que eu vou ou coçar o olho, ou mexer na boca, ou comer, eu estou levando aquele vírus para o meu organismo. Então é higienizar as mãos. Água e sabão, ou álcool gel. Eu falo para todos os meus pacientes, andem com um frasquinho de álcool gel na bolsa, no bolso, no carro, o que tenham ali. Ou seja, se você tossiu ou espirrou em suas mãos, por favor, não pegue na mão de ninguém. Vá, procure uma pia, lave bem com água e sabão, ou álcool gel, para depois cumprimentar alguém. Ô Suzy, esses sinais que você colocou aqui muito bem, o doente começa a ter falta de ar, o doente ele percebe que essa gripe está piorando. Você falou, gostaria de recordar, você falou que tem um delta T, tem um tempo muito curto que ele deve procurar o hospital. É isso? Eu acho importante chamar a atenção que isso vale para qualquer tipo de infecção, bacteriana ou viral. Na época do outono e inverno, né, a gente está muito mais sujeito a infecções, tanto bacterianas como virais. E a gente tem que lembrar, inclusive, professor Renato, que a maioria das pneumonias são bacterianas. 1/3 são virais, né? Então não esquecer também das pneumonias bacterianas. E tanto a pneumonia bacteriana quanto a viral, o tempo é fundamental. Começa a rodar o relógio, né? Quando começa a infecção, a gente tem, se for uma infecção séria, é muito importante esse tempo entre a primeira dose do antibiótico e os sintomas, né? É importante porque isso vai determinar uma cura mais rápida, sem problemas mais graves. No ano passado, salvo engano, a sua sociedade fez uma campanha extremamente importante falando da sepse. Explica o que é sepse. A sepse é uma resposta do organismo completamente descontrolada, muito grande, a uma determinada infecção. Essa infecção pode ser bacteriana, pode ser viral, né? Quando o organismo ele tenta, na verdade, defender o próprio organismo daquela infecção, mas essa resposta inflamatória celular, ela é tão importante, ela é tão grande que ela passa a lesar os próprios órgãos. Então, quando o paciente tem uma infecção e como consequência dessa infecção, seja respiratória, urinária, né, que geralmente são as mais frequentes, esse paciente começa a evoluir com pressão baixa e perda de alguma função de algum órgão vital, como, por exemplo, o rim ou o pulmão, né, com dificuldade respiratória, isso é chamado sepse. Sepse no Brasil é um dos países que tem a maior taxa de mortalidade do mundo. E isso se deve basicamente também, como no caso da gripe, a demora no atendimento. Né? Porque países como a Austrália e Nova Zelândia chegam a ter uma taxa de mortalidade de menos de 20%, 15%. No Brasil, alguns estados chega a mortalidade de 70% dos pacientes, como estados do norte. Nordeste.
A menor taxa de mortalidade da sepse é no estado de São Paulo, mas ainda é muito alta, em torno de 50%. Isso é inaceitável. Isso se deve aos problemas da rede pública, do acesso rápido, locais em que o acesso mais rápido ao serviço de saúde, a internação ao tratamento, em que há protocolos de ressuscitação, de manejo adequado da doença, os resultados melhoram bastante. O Brasil também tem um desequilíbrio muito grande. O nosso país, infelizmente, ele não é igual. O público e o privado, infelizmente, nós temos diferença de acesso. Então, a gente vê essa triste realidade brasileira, em que no Brasil a gente tem locais, e às vezes até estados, que têm resultados excelentes, como próximos da Austrália ou da Europa, e ao mesmo tempo nós temos estados que têm resultados tão ruins como alguns países africanos e alguns países bem pobres da Índia. Suzy, eu comentei aqui no início do número, nós vivemos em São José do Rio Preto, diz que ninguém quer conquistar o que já tem. Então, eu acho que a população de Rio Preto devia pedir para fazer um tour no hospital de base, conhecer essa instituição. Porque eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você tem isso na cabeça, mas com certeza pela experiência, pelo conhecimento que você tem do Brasil, quantos estados brasileiros têm 200 leitos de UTI? Aproximadamente. Renato, é muito desigual. Idealmente, nós deveríamos ter em torno de 10 a 30 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. E quando a gente vai olhar, nós temos isso. Na verdade, só que quando vai olhar a rede pública, nós temos 9 leitos para cada 100 mil habitantes. E a rede de saúde suplementar, 40 leitos para 100 mil habitantes. E mesmo olhando o Brasil, isso está mal distribuído. Alguns estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, têm leitos mais do que muitos países ricos. Se a gente olhar, nós temos 2 Brasis. O Brasil do SUS, onde nós temos poucos leitos de UTI para a população, e o Brasil da saúde suplementar, em que nós temos mais leitos do que a Alemanha, do que a Suíça e do que vários países ricos. Essa é a realidade. Essa é a realidade desse... quem foi? Edmar Bart, ele já cunhou uma palavra, deve ter 20, 30 anos, que ele falava que o Brasil é uma Belíndia, metade Bélgica, metade Índia. Infelizmente, isso ainda continua. Eu gostaria, professora Suzy, professor Hinaldo, que vocês deixassem uma mensagem para o telespectador. Professora? Bom, eu queria chamar a atenção aqui a importância que o doutor Hinaldo já falou, da higiene das mãos, né? Se a gente está com um estado gripal, é ideal não entrar em contato com as outras pessoas, nós mesmos usarmos máscaras, higienizar as mãos. E nessa época, todo mundo está sujeito a ter um quadro gripal, né? Principalmente aquelas pessoas mais fragilizadas, como os idosos, né? Lavar as mãos e usar álcool gel, essa é a mensagem, e não deixem de se vacinar, quem puder. Reinaldo. Isso. Eu começo reforçando a mensagem de não tenha medo da vacina. Está mais do que provado já todos os benefícios da vacina, tá? Vacina não dá a gripe, vacina protege contra a gripe. Vacina não causa autismo, nem qualquer outra doença, tá? Isso tudo é mentira de gente maldosa, tá? Que não quer o bem das pessoas, tá? Em segundo lugar, se você está com sinais de gripe, com febre, tosse, dor de garganta, procure a emergência, tá? E mesmo que já tenha ido à emergência, tá? Se você piorou, retorne, tá? Não demore para procurar atendimento médico. Bem, eu gostaria de agradecer a professora Suzy, ao professor Hinaldo, por esse programa extremamente informativo. Até a próxima semana. Paz e saúde a todos.